Filosofia do Direito, Goffredo Teles Júnior, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Nota preliminar. Este primeiro tomo de nosso curso tem por objetivo oferecer, em linguagem corrente, aos estudantes das faculdades de Direito noções básicas da filosofia pura. Com isso, quisemos atender a uma das mais frequentes e justas solicitações de nossos alunos. Com as referidas noções não lhes foram dadas no curso secundário, os estudantes se ressentem das deficiências e da superficialidade de seus conhecimentos. Por intuição, nossa lúcida mocidade percebe que não há verdadeira cultura sem uma ordenada concepção das coisas dentro do universo. Advirta-se que a filosofia pura é aqui exposta de maneira a servir de preparação para o estudo da filosofia do direito. É uma filosofia propedêutica. Embora só versando o essencial, o livro contém mais matéria do que seria estritamente exigível em faculdades de direito. Cada estudante fará dela o uso que entender. O segundo tomo é dedicado às noções fundamentais do direito. Primeira preleção. 1. Introdução. Como havemos de iniciar este curso? De que ponto partiremos? Não estarei, de certo, a enunciar nenhuma novidade se disser que sempre nos fazem grande proveito os recuos periódicos do pensamento, recuos oportunos e estratégicos, para a retomada de contato com as nossas bases intelectuais. No limiar de cada nova ciência, quando pretendemos progredir em nossos conhecimentos, uma prudente rememoração dos princípios de nossas locubrações, princípios já pensados e repensados, já demonstrados e aceitos, reafirma-nos em nossas ideias, fortalece-nos em nossas crenças e rearma nosso espírito. Em consequência, coloca-nos em condições de avançar com segurança para a conquista dos territórios acessíveis ao saber humano. Territórios acessíveis ao saber humano. Mas que territórios são esses? E no que consiste, em si mesmo, o saber humano? Creio que não nos causaremos prejuízo, mas, pelo contrário, que muito nos beneficiaremos se nos detivermos na recordação do que seja o saber e a ciência, antes de abordarmos a ciência do direito. Quando atingimos um certo grau de cultura, dia chega, forçosamente, para cada um de nós, em que nos pomos a indagar sobre o valor de nossos pensamentos. É mesmo bem natural, num dado momento de nossa evolução, antes de querermos conhecer novos objetivos, que queiramos saber, simplesmente, o que seja o próprio conhecimento. O que é, afinal, o conhecimento humano? 2. Primeira noção de conhecimento e suas espécies. Começarei recordando que conhecer é a operação inanente pela qual uma pessoa, um sujeito, se representa mentalmente um objeto. Quando uma pessoa tem dentro de sua mente a representação de uma coisa que está fora de sua mente, tal pessoa conhece essa coisa. Conhecer, pois, é o ato pelo qual um sujeito torna um objeto presente à sua mente. É, em suma, o ato de sentir, perceber, imaginar ou pensar um objeto. A operação ou ato de conhecer é imanente de in, dentro, e manere, ficar, permanecer. Porque seu efeito, que é o conhecimento, fica, permanece dentro do sujeito que age, ou seja, dentro do agente. E como poderia ser de outra maneira? O conhecimento só pode ser algo que está dentro daquele que conhece. O conhecimento é o efeito, é o que resulta da operação de conhecer. É a representação mental que um sujeito se faz de um objeto. Podemos dizer, sem erro, que o conhecimento é o próprio objeto conhecido, mas o objetivo tornado realidade psíquica como que espiritualizado dentro do sujeito que o conhece. O objeto torna-se objeto da consciência. Consequentemente, quando um objeto é objeto de consciência, ele passa a existir em dois mundos diferentes. Existe fisicamente no mundo da natureza e existe psiquicamente no mundo mental. Mas como pode um objeto ser uma realidade dentro de um sujeito? A própria etimologia da palavra objeto nos indica que um objeto é alguma coisa que está colocada,
não dentro de nós, mas diante de nós. Como pode estar dentro da nossa mente aquilo que, por definição, está colocado diante de nossa mente? A resposta exige uma distinção preliminar. Certos objetos existem, por sua própria natureza, dentro da mente. Uma ideia, por exemplo, só existe dentro da mente. Ora, uma ideia, que é sempre um conhecimento de objetos, pode ser considerada em si mesma como um objeto de nosso conhecimento, pois pode ser objeto de exame e de estudo, e, portanto, ser objeto de ciência. Ela é, em verdade, um dos objetos da psicologia e da lógica. Neste caso, o objeto está dentro da mente. Outros objetos, porém, existem por sua natureza fora da mente. Uma pedra, por exemplo, tida como objeto de nosso conhecimento, não está, como é óbvio, dentro da mente, mas fora dela. Se um objeto existe, por sua natureza, dentro da mente, a sua presença no sujeito é, por assim dizer, física. É uma presença real, como sucede com as sensações, as imagens, as ideias, os juízos, coisas que, consideradas não como conhecimento de objetos, mas como objetos de conhecimento, só podem ser conhecidas pela reflexão sobre o conteúdo da própria mente. Não deixam, porém, de ser objetos. São objetos para a parte da mente que os conhece. Mas se o objeto existe por sua natureza fora da mente, não poderá, é claro, ser transportado fisicamente para dentro da mente do sujeito. Como poderá ele, então, estar dentro da mente do sujeito? Como poderá ser conhecido? De uma só maneira. O objeto só poderá estar dentro da mente do sujeito por meio de algo que seja semelhante a ele e que o represente. Não é a pedra que está na alma, mas sua forma, dizia Aristóteles. A que forma se referia Stargirita, que é que representa o objeto dentro da mente do sujeito? A forma mencionada por Aristóteles, aquilo que representa o objeto dentro do sujeito, é precisamente, como já dissemos, o próprio conhecimento. Mas essa forma ou representação que se chama conhecimento, em que consiste? Não nos precipitemos. 3. Instrumentos cognitivos. Para obter seus conhecimentos, dispõe o ser humano de diversos instrumentos cognitivos. Cada espécie de instrumento cognitivo produz uma espécie diferente de conhecimento. De 3 espécies de instrumentos cognitivos dispõe o homem. Dispõe ele, primeiro, de seus órgãos sensórios e respectivos sentidos, segundo, de sua inteligência racional ou material e, finalmente, a sua inteligência intuitiva ou espiritual. Os órgãos sensórios são os órgãos corporais cujas funções ou faculdades, chamadas sentidos, consistem em conhecer, de maneira concreta e particular, as qualidades sensíveis dos objetos materiais. São órgãos sensórios, entre outros, os órgãos da vista, do ouvido, do olfato, do paladar, do tato. As qualidades sensíveis dos objetos materiais são as qualidades capazes de impressionar e excitar os órgãos sensórios. As qualidades sensíveis primeiras são as que se prendem à quantidade, extensão, figura ou forma, movimento e resistência. As segundas são as que afetam um órgão sensório próprio, cor, luz, som, cheiro, sabor, temperatura, qualidades táteis. O conhecimento obtido pelos órgãos sensórios é sempre um conhecimento concreto e particular, porque é, em cada caso, o conhecimento de uma certa e determinada qualidade de um certo e determinado objeto concreto. É, por exemplo, o conhecimento da cor vermelha desta rosa. Não é, pois, um conhecimento abstrato e geral, como seria, por exemplo, o conhecimento de vegetal, de animal, de homem. Voltaremos a esse assunto na próxima preleção. Vejamos agora em que consiste a inteligência racional ou material. A inteligência racional material não é um órgão, seja esta nossa primeira afirmação sobre a inteligência. Por mais que esmiucemos o corpo humano, nele não encontraremos o órgão da inteligência. A inteligência racional ou material é a faculdade de conhecer abstratamente e de maneira geral os objetos materiais. Esta inteligência conhece objetos materiais, mas não os conhece de maneira concreta e particular, como acontece com órgãos sensórios. Acontece abstratamente e de maneira geral. Ela é conhecimento das essências e não conhecimento dos indivíduos. Ela conhece a essência comum de indivíduos diferentes da mesma espécie. Seu objeto não é, por exemplo, uma certa e determinada planta, um certo e determinado animal, um certo e determinado homem.
mas são seus objetos, por exemplo, o vegetal, o animal, o homem, considerado como essências, como ideias. Essas ideias ou essências são gerais, pois a ideia ou essência de um vegetal é a mesma relativamente a todos os vegetais. A de animal é a mesma relativamente a todos os animais. A de homem é a mesma relativamente a todos os homens. Em outra preleção, explicaremos esse assunto com mais profundidade. Por ora, limitemo-nos a dizer que os objetos materiais, de que a inteligência objetiva tem conhecimento abstrato, divide-se em duas classes. A primeira é a dos objetos estritamente materiais, tomando-se a palavra material no seu sentido vulgar, como designativa das coisas capazes de impressionar nossos órgãos sensórios. Uma pedra, uma árvore, um cachorro, José são objetos desta classe. A segunda é a dos objetos que não são materiais em si, mas que são chamados materiais, porque se acham indissoluvelmente conectados com objetos materiais da primeira classe. Uma ideia, por exemplo, considerada como objeto de conhecimento, pertence a essa classe. De fato, a ideia não é em si objeto material, porque é um objeto incapaz de impressionar os órgãos sensórios. Mas chamamo-la de material, porque cada ideia se acha conectada indissoluvelmente com objetos materiais de que ela é o conhecimento abstrato. A ideia de homem, animal intelectual, só existe porque homens, João, José, Pedro, Antônio, existem. A ideia é sempre abstraída de imagens, como explicaremos em outra preleção, e as imagens são sempre imagens de objetos materiais. Em resumo, os objetos materiais de segunda classe não são materiais, mas recebem o nome de materiais por extensão. Finalmente, vejamos o que consiste o terceiro instrumento cognitivo do homem, a inteligência intuitiva ou espiritual. A inteligência intuitiva ou espiritual é a faculdade de conhecer os objetos espirituais. Esta inteligência, como a outra, também não é órgão, é uma faculdade de conhecer, mas não uma faculdade de conhecer objetos materiais. É, isto sim, a faculdade de conhecer objetos espirituais. Que objetos são estes? São objetos não conectados com a matéria, objetos desligados dos objetos naturais. Citemos como exemplos de objetos espirituais o eu, o ser enquanto ser, os princípios da identidade, de não contradição e da razão de ser, a bondade e o amor, a honestidade e o justo, a veracidade e a beleza, a verdade e a beleza. Sobre tudo isso, teremos ocasião de discorrer em outras preleções. 4. Espécies de conhecimento. Existindo 3 espécies de instrumentos cognitivos, existem, consequentemente, 3 espécies de conhecimento. Os órgãos sensórios produzem um conhecimento chamado de conhecimento sensível. O conhecimento sensível consiste em sensações, percepções e imagens. A inteligência racional ou material produz o conhecimento chamado conhecimento intelectual material. O conhecimento intelectual material consiste em ideias e juízos. A inteligência intuitiva ou espiritual produz o conhecimento chamado conhecimento intelectual espiritual. O conhecimento intelectual espiritual consiste em intuições ou percepções espirituais. Considero de capital importância esta relação de meios cognitivos e de espécies de conhecimento. Para ela, chamo a especial atenção dos que desejam acompanhar a longa argumentação desse curso. Ela não coincide com a relação habitualmente encontrada nas obras didáticas de filosofia ocidental. Em tais obras, via de regra, somente são mencionados como instrumentos cognitivos os órgãos sensórios e a inteligência, mas a inteligência é apenas considerada como a considerou Aristóteles ao declarar em seu célere axioma que, abre aspas, nada existe na inteligência que antes não tenha estado nos sentidos, fecha aspas. Acontece, porém, que a inteligência mencionada nesse axioma, cujas fontes de abastecimento são os sentidos, e, portanto, a matéria, não é a única inteligência existente. Outra inteligência existe, desconectada dos sentidos e da matéria, inteligência não raciocinante, não racional, não lógica e presa unicamente ao que há no homem de especificamente humano, isto é, ao que nele há de mais alto e puro. Sua fonte de abastecimento é o espírito humano. Dessas duas inteligências e dos conhecimentos que delas resultam, trataremos oportunamente em preleções futuras. Sensações, percepções e imagens, ideias e juízos, intuições ou percepções espirituais,
Tais são formas ou meios pelos quais um objeto se faz presente dentro do sujeito que o conhece. As sensações, percepções, imagens e ideias são as formas que os escolásticos chamam de espécies impressa. Maritain, com grande propriedade, as denomina impressões representativas. Estudaremos em nossas preleções seguintes todas as formas de conhecimento.